Eu gostaria de iniciar com a palavra água. Se você está aí na sua casa de alguma forma e tem algum bloco ou alguma coisa aí para você fazer algumas anotações, você pode escrever agora, se assim desejar, a palavra água. E eu gostaria que você escrevesse, na realidade, o nome, uma pequena frase escrito "Isto é água", tá? Quando eu estava na graduação, quando eu comecei a querer estudar, muitas pessoas me perguntam, né, Edwin, como é que você consegue estudar, cara? Da onde você tira essa motivação para estudar? Da onde você tira a vontade de ler vários e vários e vários livros? Da onde você tira a vontade de ler vários e vários artigos? Você estuda vários itens diferentes. Ano passado eu te acompanhava, você estava falando mais sobre dopamina. Hoje eu te acompanho, você fala mais sobre ambiente, sobre cultura, sobre controle de comportamento. Está indo mais para uma parte de negócios. Eu vejo que você está sempre se atualizando e eu quero entender como que você... da onde que veio essa motivação para estudar, né? Você pode eventualmente entrar na internet aí e colocar no Google ou em qualquer outra plataforma de pesquisa hacks para estudar, hacks para organizar a minha motivação, hacks para... Eventualmente você até vai encontrar eu falando de algumas coisas relacionadas a isso. Só que quando você começa a estudar um pouco mais comportamento animal, incluindo humano, você começa a se deparar com umas outras questões, tá? De ordem pano de fundo. Eu gosto de falar essa palavra pano de fundo porque ela traz a ideia de um eixo Z. Quem aí já teve que interpretar um gráfico de eixo Z? Eu lembro que quando eu estava no mestrado eu tive que interpretar um gráfico de eixo Z e eu acho que eu fiquei umas 3 noites sem dormir porque eu não consegui interpretar o gráfico de eixo Z. Qual que é um gráfico de eixo Z? Ele dá uma perspectiva de profundidade, portanto destaca alguns desses itens. Eu gosto dessa perspectiva pano de fundo. Então é claro que você pode pegar eventuais hacks e eventuais técnicas e sei lá o que se destacam na frente para fazer você modular o seu comportamento, para motivação para estudar e para motivação para fazer sei lá o que. Só que você tem que ter um pano de fundo sustentando esses hacks. Quando eu estava na graduação, eu morava numa cidadezinha do interior, um papo aqui entre nós, tá? Eu sei que tem 1.800 pessoas assistindo, mas cá entre nós, vamos falar, imagina que tá falando só eu e você aqui, ignora essas outras pessoas. Quando eu estava na graduação, o pessoal da RD fala que quando eu vou dar aula lá na RD parece que eu tô falando com você como um amigo. E é de verdade. Eu tenho meu estúdio de gravação aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui é que eu gravo o RD, ó. Eu boto a câmera aqui e aí eu gravo o RD sentadinho aqui, ó. E quando eu vou gravar o RD, eu imagino que tem alguém sentado naquela poltrona ali, ó. Tá vendo aquela poltrona lá atrás? Quando eu vou gravar o RD, eu sempre imagino que um de vocês está sentado lá atrás. Eu ignoro a câmera e imagino que eu estou conversando com você. Por isso que fica muito pessoal. E é o que eu vou fazer agora, tá? Então um papo sério aqui, um papo reto. Quando eu estava na graduação, lá pelo ano de 2015, talvez, 2016, eu li um texto que mudou minha vida para sempre. Tá? Ele é um texto extremamente depressivo, extremamente pessimista e extremamente agressivo. Mas não agressivo do ponto de vista pejorativo, de xingar você, mas agressivo do ponto de vista de deformar o que era o curso natural da minha existência e o que era o curso natural do meu pensamento. Esse texto é a transcrição de um discurso de formatura de 2005 para uma turma, se eu não me engano, da Universidade da Pensilvânia. Vocês sabem que lá é comum isso, né? Em formaturas de grandes universidades e turmas, eles chamam normalmente alguns escritores, alguns intelectuais, alguns empresários para dar. Bill Gates, Steve Jobs, se você for ver, Jim Carrey, tem vários tipos de palestras que essas pessoas deram para diferentes turmas em diferentes instituições, Harvard, Stanford, etc. Universidade de Nova York. Então o cara vai lá e dá uma aula sobre um determinado tema ou uma lição para aquelas pessoas que estavam se formando ali. É como se fosse uma carta, né, para aquelas pessoas em forma de discurso. Tem um cara chamado David Foster Wallace.
ele tirou a própria vida um tempo depois se eu não me engano, um tempo depois desse evento. Ele era um sujeito bastante deprimido, mas um grande intelectual, um grande escritor. E ele escreveu um artigo que se transformou, né, foi um discurso de formatura que se transformou num artigo chamado Isto é Água. Esse é o nome do texto. Isto é Água. Isto é Água é um texto que eu li na minha graduação. Eu lembro nessa época que eu estava estudando bastante filosofia e eu estava lendo muito Rousseau. Quem aí já leu Rousseau? Rousseau é um cara sensacional para você ler se você quer entender sobre você encontrar o que você gosta de fazer e aprimorar isso como objeto de excelência para o futuro. Eu gostava de ler bastante filosofia. Quando eu estava lendo Rousseau nessa época, meio que umas crises existenciais, não sabia para que lado eu ia, eu estava na faculdade e eu não tinha muita crença no processo, achava que psicologia era balela, que isso não ia vingar, que eu não conseguia acreditar que aquilo que eu estava aprendendo ia funcionar com algum paciente, porque eu não estava aprendendo psicologia, né? Estava aprendendo história, sei lá, política, pedagogia talvez. E eu comecei a pesquisar alguns temas paralelos na tentativa de diluir a minha insatisfação com a minha vida e com o meu curso. E além de me ludibriar com maços de cigarro e garrafas de cerveja todo dia, eu tentava refinar essa dor dentro de textos e de filosofia. E eu caí nesse texto desse cara, certa vez, me chamou a atenção o título, chamado Isto é Água. O texto começa de uma forma bastante interessante. Ele fala mais ou menos assim: imagina que tem 2 peixes nadando num aquário e... Não, são 3 peixes nadando num aquário, 2 estão nadando junto e um outro peixe vem por aqui. E os peixes se encontram dentro desse aquário. Um desses peixes fala para os outros 2: e aí pessoal, tudo bem? Como está a água? Os outros 2 peixes cumprimentam aquele peixe, continuam nadando, um olha para o outro e fala: água? O que é água? O autor, em cima disso, começa um longo e extenso texto mostrando que, basicamente, explicando para aquela turma de graduação no momento ali, que muitas vezes a gente é como aqueles 2 peixes. Estavam imersos dentro de um aquário com água e não sabiam o que era água. E ele começa a trabalhar algumas ideias no texto dele e no discurso de formatura para esses formandos, de que muitos de nós, e eu lembro exatamente que eu estava no meu quarto, era de madrugada, eu estava lendo esse texto com a minha luminária e me chocou bastante, porque a impressão que eu tive é que eu era um daqueles peixinhos dentro daquele aquário e que quando eu tive contato com esse tipo de pensamento, uma janela se abriu e era como se eu tivesse me visto de fora do aquário. Era como se eu estivesse me vendo nadando lá dentro do aquário. Ou seja, uma metavisão. Eu me vi de fora de mim. Claro que não no sentido alucinatório, né? E de rompimento com a realidade. Eu estava alucinando e me dando uma psicose, eu acho que não. Mas eu me percebi que eu não sabia o que era água. Eu não sabia que eu estava imerso dentro de um sistema, dentro de uma cultura, aonde eu não conseguia sentir o peso daquilo tocando em mim. E foi aí que eu comecei a me atentar que eu estava dentro de um aquário e que era um aquário sujo, que era um aquário ruim, que era um aquário que não me permitia enxergar 1 centímetro na frente dos meus olhos. Porque eu estava numa rotina merda, porque eu bebia, porque eu fumava maconha, porque eu reclamava de todo mundo. Essa era a minha vida: fumar maconha, reclamar das pessoas, culpar os outros e não conseguia cruzar 3 quadras da cidade sem ficar ofegante porque eu tinha um sobrepeso e a culpa era do mundo. Então, em algum momento eu percebi que na realidade eu estava envolto
em um ambiente, na época eu não tinha noção da modulação, do poder do ambiente modulando nosso comportamento, mas de alguma forma eu tentei tirar minha cabeça para fora desse aquário e respirar um pouco, um ar de sobriedade. Foi nessa época que eu decidi tatuar essa lótus. Lótus é uma flor que normalmente nasce em lugares pantanosos e obscuros, lugares feios, e mesmo naquele ambiente onde a lótus nasce, ela consegue florescer a sua mais bela, o seu mais belo desabrochar. Então eu resolvi tatuar essa lótus porque eu pensei, cara, eu tô nesse ambiente aqui onde as pessoas têm pouca ambição, onde as pessoas são atrasadas no sentido acadêmico, de não procurar novas fontes e estudar e expandir o conhecimento e querer alavancar e querer ganhar dinheiro e querer ser bom. Eu já ouvi várias vezes de professores que eu nunca ia conseguir ganhar dinheiro na minha vida porque eu entrei na psicologia. Na verdade, eles me falavam que para ganhar dinheiro eu tinha que ir para o RH. Essa era normalmente a psicologia, provavelmente você já ouviu isso, que só o RH ganha dinheiro, o psicólogo não ganha dinheiro. Então, eu decidi marcar na minha pele. Todas as minhas tatuagens têm significado. Vocês me perguntam nos stories, eu não conto porque provavelmente você não quer saber, né, meu? Se um dia você realmente quiser saber, eu te conto. Mas todas elas têm significado porque eu faço questão de marcar na minha pele quando eu tenho algum momento de transição importante na minha vida. Como esses abrir, parece que abre uma janela, sabe, para uma nova oportunidade. Então, isso é água. Isso é água. Então, você que tá aí tem que se perceber que você está nadando dentro de um tanquinho e você tem que entender que tem água em volta de você, e é essa água que permite você nadar. Se essa água estiver muito suja, se essa água estiver muito poluída, se essa água estiver muito tóxica, eventualmente você pode nadar menos, eventualmente você pode ser um peixe que virá a não conseguir exercer todo o seu potencial natatório, certo? Então, não seja como os dois peixinhos de olham um pro outro e falam, que água. Sabe? Aquela aula 027, a famosa aula 27 do reservatório de dopamina, chamada A Sociedade Emburrece a Concorrência. A sociedade é a água, que muitas vezes você está imerso e não consegue perceber. Você acha que, como diz o Foster Wallace no texto dele, você acha que a vida vai ser tranquila, você acha que a vida vai ser beleza, você acha que a vida vai ser ok, mas na realidade você não consegue imaginar o quão pesado é você ter uma rotina e você vai tentar fugir dela desesperadamente a qualquer instante. Na realidade, o seu dia típico, segundo ele, para os alunos daquela formatura que ele estava fazendo esse discurso, você vai acordar de manhã, escovar seu dente, dar um beijo na sua mulher ou no seu esposo, levar seus filhos para a escola dentro do seu SUV, né? Lá nos Estados Unidos eles compram muito isso, vai passar no posto, botar algum tipo de gás do seu carro, vai para o seu trabalho. O seu chefe chato vai estar olhando você e vai encher o seu saco. Você vai voltar embora de noite, vai chegar em casa, perceber que você não tem comida na geladeira, você vai ter que pegar o seu SUV, você vai ter que ir ao supermercado, aqueles corredores iluminados, o carrinho puxando para um lado, a roda insuportável, você já está estressado, a fila está enorme, tem uma criança chorando e a caixa olha você e não faz um simples ato de gentileza burocrático que permitiria você poupar pelo menos uns 30 minutos em passar sua compra ali, o que atrasa você 30 minutos para você conseguir comprar as coisas que você precisa. O seu dia foi uma merda. Segundo ele, alertando os alunos naquele discurso, esse seria um dia típico de um adulto nos Estados Unidos que está se formando, não lembro exatamente qual era a formatura que ele estava discursando. Por que eu estou falando tudo isso para você? Para deprimir você? Para deixar você triste? Não. Eu estou dizendo tudo isso para você entender que você não pode ser, e agora entrando na segunda palavra que a gente tem aqui, então a palavra água a gente conclui. Eu tenho medo que o Instagram derrube minha live com 30 minutos ou com 1 hora, então se caso cair a live eu abro de novo, tá? Só pra você saber. Então isso é água, tá? Fechamos a palavra água. Água é o contexto ao qual você está inserido e muitas vezes você não sabe que está nadando. Até que chega um peixinho, que nesse caso sou eu na metáfora, e fala para você, para essas 2.600 pessoas que estão aqui assistindo: ei, como está a água? Como está a sua água? Talvez você não tinha percebido.
Ou talvez você olhe pro lado agora e pergunte pro seu amigo: o que esse cara tá falando? O que é água? Né? É o que um peixinho falaria pro outro. Você também tem água, metaforicamente falando, ao seu lado. Então você tem que ver. Amigos, trabalho, família, relacionamento, isso é água.